segue lá, por favor, para que eu possa ser fonte de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Quem gostou do púlpito novo, diga amém. Irmãos, é lindo, né? Eu gosto de preto, vocês já perceberam? Não, pastor, cortina preta, teto preto, cadeira preta, púlpito preto, camisa preta. Não, você não gosta de preto. Glória a Deus. Quantos conseguem puxar o ar bem forte assim? A Bíblia diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você pode levantar as mãos e louvar ao Senhor? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, adore ao Senhor. Todo ser que respira, enalteça o teu nome, celebre as obras das suas mãos. Espírito Santo, nós te louvamos, te louvamos, te louvamos. Alguém pode abrir a sua boca e começar a falar com Deus? Alguém pode criar um ambiente de glória ao ponto de chamar a atenção dos céus? Todo culto é um grande culto se ele descer nesse lugar. Deus, nós não queremos um culto comum. Nós queremos um culto em que a tua glória nos impressione de dentro para fora. Nós queremos a tua glória manifesta sobre este lugar. Toca-nos, ó Deus, nessa manhã, para que possamos sentir o teu perfume. Sim, Deus. João 6,68. Para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Amém? Você consegue senti-lo nessa manhã? Amém? Coloca o texto bíblico. Eu quero ser pontual em liberar algo que está explodindo no meu espírito. Talvez seja uma das palavras mais simples que eu já ministrei, mas a vida de Deus com certeza vai lavar você. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Coloca o texto, o título dessa mensagem. Um, dois, três, diga comigo. 1, 2, 3. Diga comigo. Olhai. Mais forte. 1, 2, 3. Estenda a sua mão para cá, libera uma palavra, vai. Pai, eu pego cada palavra que está vindo da tua parte, porque eu creio que este culto, ele é muito mais espiritual do que natural. Existe um povo com fome, um povo com sede de justiça. Nós não queremos entreter o teu povo, nós queremos que a vida de Deus nos lave. Nós queremos que a glória de Deus inunde o nosso homem interior. Por isso, ministra agora. Toca na minha mente. Arranque palavras que o Senhor não colocou dentro de mim e coloque palavras que nasceram no coração e na mente do Criador. Eu te louvo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Diga comigo, amém. Escute, o texto que nós acabamos de ler é uma verdadeira profecia emitida pelo profeta Isaías, a fim de alcançar como destinatário o povo de Deus que estava em cativeiro, o cativeiro babilônico. Perceba que Deus faz questão, anos antes, de revelar aquele que seria o instrumento usado por Ele para poder libertar o seu povo do cativeiro, a saber, Ciro, rei da Pérsia. Esta profecia fora liberada no ano 745 antes de Cristo. Já o povo de Deus, os hebreus, eles foram levados cativos no ano 506 antes de Cristo. Perceba que 200 anos antes, Deus faz questão de trazer à luz a evidência dessa notícia, para poder ministrar ao meu e ao seu coração, que Ele é um Deus onisciente, e que tudo o que acontece na terra, antes é autorizado pelos céus. Quando eu olho para o evangelista Mateus, quando eu olho para o evangelista Marcos, Lucas e João, eu percebo a sintonia do espírito de cada um deles. Mas quando eu olho para Lucas, eu percebo que Lucas, ele nos apresenta verdadeiras teses sobre o reino de Deus. Em Lucas, no capítulo 12, Lucas faz questão de dizer que nenhum fio de cabelo da tua cabeça e da minha cai sem autorização dos céus. Por isso, há uma palavra liberada sobre mim e sobre você. Guarde o teu coração, tranquilize a tua alma, porque aquilo que você está passando não é surpresa para Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim: descanse a sua alma, porque Deus está no controle absoluto. Quantos acreditam que Ele está no controle absoluto? Então levante as suas mãos e diga comigo: glória a Deus. Sabe, Isaías 45, 22, é um convite profético feito pelo Criador, através da figura do profeta Isaías, chamando a humanidade a enxergar a misericórdia do Eterno. Perceba que o salmista Davi, ele faz questão de registrar, no Salmo 34, 5, ele diz assim: olhem para ele, e serão todos iluminados. Quando eu olho para o Eterno, eu logo me lembro que um dos atributos dele é de ser chamado de Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O salmista no Salmo 119, no versículo 105, diz que Ele é todo iluminado, por isso que Ele é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando eu olho para João, ali na ilha de Patmos, recebendo uma profunda revelação, João faz questão de dizer que os teus olhos são como chamas de fogo. Ele está dizendo: olhe para mim, e vós sereis iluminados. Quando eu olho também para aquilo que Davi registrou no Salmo 46, no versículo 8, ele diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, e vede as maravilhas que Ele tem feito sobre a terra. O salmista está dizendo: olhe para o Senhor e perceba as glórias, a graça, a unção, as maravilhas que Ele tem construído entre nós e por meio de nós. Quando observamos também o anônimo escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, logo enxergamos o mesmo dizendo assim: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Esta manhã, nós estamos sendo encorajados
a fixarmos os nossos olhos naquele que é chamado de autor e consumador da nossa fé. Diga para quem está do seu lado: coloque os teus olhos fixos no eterno. Quantos estão aqui? Fala para quem está do seu lado: não se distraia olhando para lugar nenhum. Olhe para Deus. Você consegue receber a graça de Deus como neblina nessa manhã? Você consegue sentir a temperatura tocando em você? Escute. Quando o evangelista Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 e no versículo 20, nos apresenta esse texto, duas lições devem ser extraídas. Ele diz assim: todo o poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. Diga comigo: nos céus e na terra. Pastor, não é na terra e nos céus? Porque tudo que é manifesto aqui, primeiro nasce lá. Pastor, seja bíblico. Quando ele deu medidas da arca para Noé, ele deu altura, largura e profundidade. Nunca havia existido uma arca na terra. Deus está olhando as medidas da arca que existe na eternidade e liberando medidas para que Noé faça igualzinho na terra. Você não entendeu? Quando Deus chama Moisés no deserto e diz: Moisés, construa um tabernáculo, mas não construa do seu jeito. Eu vou te dar altura, largura e profundidade. Deus está olhando para o tabernáculo que existe nos céus e entregando as medidas para Moisés fazer igualzinho na terra. Porque tudo que nasce, nasce antes nos céus, para depois ser manifesto na terra. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Escute. Todo poder e autoridade me foi dado. A primeira verdade, pastor Dilon, pastor Adriano, que eu aprendo nesse texto, é que foi dado a ele poder e autoridade. Duas palavras gregas são substanciais para que compreendamos que nível é este de poder. Primeiro, o dínamos, que é o poder explosivo de Deus, que vem da palavra dinamite. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz a Bíblia que o Espírito desceu, liberando poder sobre o homem. Aquele poder que o Espírito libera é o dínamos, o poder explosivo de Deus. Jesus está recebendo aqui, da parte do autor, da parte daquele que é a fonte de todas as coisas, o poder para ser explosivo na terra. Só que ele está recebendo também um outro nível, ou uma outra ramificação desse poder, que é o chamado no grego de crino. Diga comigo, crino. O poder crino aqui é o poder liberado por Deus para que Jesus possa estabelecer governo. Jesus está recebendo o dínamos, o poder do Espírito, para que ele seja uma dinamite, e está recebendo o crino para que ele possa estabelecer governo. No versículo 20 de Mateus 28, está escrito assim: eis que eu, o Senhor, o Verbo encarnado, agora cheio do dínamos e cheio do crino, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem pegou essa palavra? Ele está dizendo: eu vou estar com vocês todos os dias, ai, ai, ai. Davi entende essa verdade. No Salmo 139, no capítulo 139, no versículo 1, até o versículo 10, eu quero me deter no versículo 8, 9 e 10. Ele diz assim: para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei da tua face?
Se subo eu aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo de todos os abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho até os confins do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Davi está dizendo a palavra que ele liberou no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, dizendo que estaria conosco, que é uma verdade. Quando eu estava no profundo de todos os abismos, escondido por detrás das malhadas, passando dificuldade, nem o meu pai me reconhecia. Deus estava comigo, mas quando eu fui para o palácio em Jerusalém, me tornei o homem número 1 da nação. Deus continuou comigo, porque Deus está comigo, não apenas nos dias extraordinários, mas também nos dias de vale. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Jesus está dizendo é: eu estou com vocês, então olhem para mim. Quantos estão aqui, pelo amor de Deus? Fala para quem está do seu lado: desabilite a tua visão. Desabilite a tua visão de tudo aquilo que não tem a ver com os céus. Você está aqui? Isaías 45, 22. Quando ele diz: olhe para mim. Na nossa mentalidade, esse olhar, pastora Márcia, tem a ver apenas com o aspecto físico. Mas aqui não está ligado a um movimento físico. Quando ele diz, olhe para mim, ele está liberando uma palavra sobre Israel. Porque Israel está no cativeiro por causa da desobediência. Ele está dizendo: olhe para mim com arrependimento. Olhe para mim com mudança de ações. A palavra aqui de ordem é metanoia, uma palavra grega que aponta para mudança de direção. O que ele está dizendo é: olhe para mim e perceba que eu sou Deus e não há outro. Mude as suas ações, mude os seus comportamentos. O propósito de Deus nessa manhã é fazer uma virada na minha vida, uma virada na tua vida. O propósito dos céus nessa manhã é girar 180 graus na nossa caminhada. Eu quero profetizar que nesta manhã Deus vai mudar os seus caminhos, Deus vai mudar a tua direção, Deus vai provocar uma metanoia de dentro para fora, para que você viva o sobrenatural. Diga comigo, glória a Deus. Então, olhar para mim fala sobre arrependimento, sobre alguém que tem consciência que errou, alguém que entendeu que aquilo que estava fazendo não é o que deveria fazer. Nós estamos vivendo em um tempo em que palavras de positivismo têm alcançado multidões. Eu fui treinado para motivar pessoas, mas assumi um compromisso com Deus há 1 ano e 9 meses atrás, de pregar o evangelho puro e simples, para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam transformadas, e não apenas recebam uma palavra. Entenda uma verdade: não existe evangelho sem arrependimento. Não existe mudança sem arrependimento. Não existe transformação sem arrependimento. Não existe entrada nos céus sem arrependimento na terra. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. A segunda atitude que eu preciso ter, e eu quero finalizar aqui, é a atitude que Pedro teve quando Pedro estava diante do Senhor. A Bíblia diz que olhar para Ele vai exigir de mim arrependimento, mas vai exigir de mim e de você também
obediência. Diga comigo, obediência. De acordo com o texto de Lucas, no capítulo... Deixa eu entrar nisso aqui, porque Deus está colocando no meu coração. Lucas, no capítulo 5, está escrito assim, versículo 3. Entrando Jesus em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E ensinava no barco uma multidão. Observando esse texto de Lucas capítulo 5, no versículo 3, logo percebemos que esse não é o primeiro encontro entre Jesus e Pedro. Observando a história, percebemos que dias antes, André apresentou Pedro para Jesus. Quando Pedro conhece Jesus, Pedro manifesta desdenho, ele ignora Jesus. A ideia que dá é que Pedro não tem nenhum tipo de intenção de se conectar com o Mestre. Em outro episódio, Pedro estava na casa da sua sogra que estava doente, quando Jesus ele foi chamado. Jesus ele chega na casa da sogra de Pedro, e ele cura a sogra de Pedro. Curando a sogra de Pedro, Pedro olha para Jesus, e o ar emitido pelas suas ações é como se Pedro estivesse dizendo assim: você não passa de mais um dos curandeiros da Judéia. Esse texto então está nos apresentando o episódio em que há o terceiro encontro entre Pedro e Jesus, entre Jesus e Pedro. Pedro está frustrado, diga comigo frustrado. Tem alguém frustrado aqui? Ó vergonhinha, ó vergonhinha. Levanta a mão, vai, essa é a Betesda. Eu sei que a religião castrou você, colocou medinho de exposição. Só que na casa do Pai, é a casa da nudez, aonde a cura se manifesta, porque você tem coragem de abrir o seu coração para Ele. Quantos estão frustrados? Pedro estava frustrado como você. Haviam 2 barcos. Jesus está sendo apertado pela multidão, mas está de olho no barco. E o que me chama a atenção é que o barco de Pedro está vazio. Eu vou repetir. O que me chama a atenção é porque o barco de Pedro está vazio. Você não entendeu, eu vou repetir. O que me chama a atenção é porque o barco de Pedro está vazio. Eu vou traduzir agora. Deus não entra em barco que já tem condutor. Deus não entra dentro de gente cheia de soberba, que não tem espaço mais para misericórdia. O barco está vazio. E tudo que está vazio está aberto a ser ocupado por alguém. Jesus percebe uma possibilidade. Pedro está lavando as redes, porque ele tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada. Jesus atrevido entra no barco de Pedro sem pedir licença, solta o barco da margem e começa a pregar a palavra. De acordo com alguns cientistas cristãos, Jesus pregou a palavra por horas. Eu fico imaginando Pedro frustrado, decepcionado, indignado, vendo um homem que ele não conhece, que não tem aliança com ele, ocupando o seu barco sem autorização e pregando algo que ele não entende. Eu imagino que Pedro estava completamente fora de si. Olhe para cá. Quem é Pedro? Pedro é um homem sanguíneo, no sentido mais alto e fundamentado da palavra sanguíneo. Ele é impaciente, ele é acelerado. Alguém está aqui ouvindo essa palavra?
Tem algum impaciente e acelerado ouvindo essa palavra? Tem algum sanguíneo ouvindo essa palavra? Tem algum frustrado ouvindo a mensagem do reino? Pedro é um homem tão fora da média, que aqui, olhe para cá, aqui, Pedro não conhecia o evangelho da graça, não tinha sido tocado por Jesus. 3 anos depois, que ele anda com Jesus, bebe e come do Senhor, senta-se na mesa, dorme na mesma geografia. Quando o Malco chega, ele corta a sua orelha. Agora imagina o Pedro antes de conhecer Jesus aqui frustrado. Pedro está totalmente fora de controle, fora de si. Jesus chega, sobe no barco dele e começa a pregar, sem pedir autorização. Só que quando Jesus termina a pregação, Jesus faz algo que eu amo. Jesus vai até o frustrado, conversar com ele, e diz assim: volte para o mar e lançai novamente as redes. A pergunta que não quer calar: por que que Jesus não fez um milagre ali, mas disse para que ele voltasse para o ambiente da frustração? Porque antes dele realizar um milagre, ele vai testar a sua obediência. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Jesus estava testando a obediência de Pedro. E eu aprendo algo aqui. Todo milagre está condicionado à minha e à sua obediência. Agora, Pedro tinha todos os motivos para questionar Jesus, sim ou não? Jesus era marceneiro, era o quê? Pedro era o quê? Profissional, não esqueça. Pescador profissional, não era igual alguns irmãos aqui que dizem que pesca e compra peixe para tirar foto. Estou de olho no você, querido. Ó. Escute, as férias chegando, ó. Olha para cá. Pedro é pescador, Maicon, profissional. Pedro sabe o que deve fazer. Agora Jesus está liberando para ele uma instrução. Diga instrução. Instrução é uma palavra de sabedoria que vai impactar o seu presente e mudar o seu futuro para sempre. Quer receber uma instrução? Ele chega, ele é menor, porque quem governa sobre a pescaria não é Jesus, é Pedro. Então Jesus diz para ele: volta para o mar. Eu imagino a crise de Pedro, porque Pedro fala assim: não tem a lua. Pedro fala assim: não é de noite. Pedro fala assim: ele não entende nada de pesca. Pedro olha para tudo que ele aprendeu durante toda a sua história, e ele percebe que Jesus está ferindo a lógica. E o que você não entende é que tudo que está conectado à fé vai fazer você ferir a lógica. E você ainda está tentando entender o que Deus está fazendo, quando Ele está dizendo: eu só quero a tua obediência, eu não quero a tua compreensão. Se fosse para você compreender, eu fazia do teu jeito, mas eu quero ferir a tua compreensão, para manifestar a minha glória. É incrível porque Pedro, ele olha para ele, e ele diz assim: eu tenho o controle do vento, eu tenho o controle da lua, eu tenho o controle do barco, eu tenho o controle da rede,
Mas Pedro, como você que está frustrado, não entende uma verdade do reino. Quem tem o controle dos peixes é Jesus. Quem tem o controle dos peixes é Jesus. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Quem tem o governo dos peixes é Jesus. Você não passa de um administrador de barco, de rede, de vara. Quem governa os peixes da tua existência é o Senhor. Diga comigo, glória a Deus. Eu quero terminar aqui, escute. Jesus está olhando para Pedro frustrado. Jesus está olhando para Pedro completamente abatido. Quantos pais de família nós temos aqui? Levanta a sua mão, por favor. É fácil administrar a frustração de um dia de trabalho sem produtividade, sim ou não? É fácil administrar a frustração de um mês sem produtividade, sim ou não? Pedro está vivendo algo que ele não consegue administrar. Jesus está chamando ele para ferir a lógica. Jesus está fazendo dentro dele algo acontecer que ele não sabe gerir. Jesus olha para ele e diz: Pedro, volta para o lugar da frustração. Deus está me usando para falar com alguém aqui. Volta para o lugar da frustração e lance as redes. A resposta de Pedro me faz entender por que o milagre aconteceu em alta intensidade. Porque Pedro aprendeu, vou repetir, porque Pedro aprendeu, vou repetir. Tem muita gente frustrada aqui que ainda não aprendeu, por isso o milagre não se manifestou. E esta é a manhã em que Deus está liberando uma revelação para que você possa aprender, ao ponto do Senhor liberar um milagre ainda hoje sobre você. Pedro disse: mestre, trabalhamos a noite toda, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Sabe o que ele está dizendo? Mestre, passei a noite toda lançando a rede sobre o meu conhecimento, sobre a minha habilidade, sobre a minha capacidade, sobre a minha destreza, mas eu entendi que é hora de trocar o fundamento. É hora de trocar o alicerce. É hora de trocar as bases. Ele está dizendo: mas agora eu, Pedro, entendi. Por mais que eu seja notável na área da pesca, é tempo de transicionar o método. E agora eu não vou lançar as redes sobre a minha capacidade, mas sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Só quem está aqui entendendo, diga glória a Deus, vai. Fala para quem está do seu lado: é tempo de trocar os fundamentos. Você é bom demais, mas agora Deus está falando: a sustentação não vem da tua capacidade. Eu sei que até aqui a tua empresa bombou de acordo com a tua mentalidade, mas agora ela estagnou. Não é porque você não está dando conta, é porque eu estou ferindo a tua lógica e trocando os teus fundamentos. A partir de agora não vai ser sobre a tua inteligência, não vai ser sobre o teu network, vai ser sobre a minha palavra. Alguém pode levantar as mãos e adorar o Senhor? Fica de pé e adore ao Senhor, vai. Adore ao Senhor, vai. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Deus está marcando a sua vida nesta manhã com a sua presença.
Deus vai ferir a lógica de muita gente essa semana. Deus está ferindo a lógica do pastor Eduardo. Salmo 133 diz que você recebe daquilo que o altar recebe. Deus está nos preparando para andarmos debaixo do fundamento da palavra e não debaixo daquilo que estamos vendo. Olhe para mim, olhe para mim, pastor. O empréstimo que a minha empresa está buscando não saiu, pastor. Eu precisava de uma porta, ela não abriu, pastor. O meu filho está doente, pastor. Eu não sei se o dinheiro que tem na minha conta vai ser suficiente para chegarmos até o final do mês de julho. Pastor, olhe para mim, não olhe para a conta, não olhe para o banco, não olhe para o mercado, não olhe para o governo. Olhe para mim, 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 Pedro, olhe para mim. Olhe para mim. Eu sinto a glória de Deus descendo nessa casa. Ei, olha aqui. Escute. Deus está ferindo a lógica de muita gente. Deus está transicionando esta casa. Nós vamos entrar agora dentro de um ambiente sobrenatural. Você crê nessa palavra? Sim, Espírito Santo. Quantos estão doentes da emoção e não tem vergonhinha? Sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu vou liberar uma palavra de cura sobre você. Deus vai curar muita gente, porque Ele falou comigo. Hoje pela manhã Deus falou comigo, eu vou curar muita gente das emoções dentro dessa casa hoje. Olhe para mim. Eu já estou terminando. Olhe para mim. Olhar para Jesus vai te fazer transbordar. Diga amém. A Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e transbordou. Me mostra na Bíblia. Houve uma pescaria com 153 peixes, ao ponto do texto registrar a expressão que o barco quase foi a pique. Teve que vir outro barco para que os peixes fossem transportados e divididos para o outro. Você não entendeu? Olhar para Jesus esses dias vai te fazer transbordar ao ponto de ser resposta na vida de alguém. Alguém recebe essa palavra? Você vai ser a resposta na vida de alguém. Você vai ser a resposta na vida de alguém. Pastor, eu estou passando os meus piores dias. Você vai ser a resposta na vida de alguém. Você vai ser a resposta na vida de alguém. Deus vai usar você para transbordar na vida de alguém. Deus vai usar você para transbordar na vida de alguém. Escute, eu sinto a glória de Deus descendo nessa casa. Mês de julho, escute, nós teremos o julho profético. Escute o que eu vou falar. Estarei o mês todo em consagração. Vai estar conosco aqui o pastor Patrick, um dos domingos. E vai estar conosco aqui o pastor Alexandre. Não sei se vocês conhecem, o profeta Alexandre lá do Pará, também vai estar com a gente aqui. São dois homens que Deus colocou no meu coração para poder selar o que nós vamos fazer. Nós vamos plantar o mês de julho. Se você não viajar, eu quero você aqui, porque em julho nós vamos entrar num lugar em Deus e a colheita vai acontecer em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro. Se prepare para viver o sobrenatural.
noite. Você que está morrendo das emoções, não se envergonhe. Olhe para cá, todos vocês. A religião, ela criou um estigma, Dinei, que a casa da misericórdia é a casa dos saudáveis. E esta casa é a casa dos necessitados. É a casa dos abatidos. É a casa dos enfraquecidos. É a casa daqueles que não têm mais esperança. Esse é o lugar da cura. Betesda, tanque, pastor Rodrigo, de misericórdia. No tanque da misericórdia, Deus vai tocar em você. Eu sinto Deus descendo graça sobre essa casa. Você vai colocar agora a tua mão sobre a tua cabeça. Deus vai ferir a tua lógica agora. Mas debaixo da unção que esta casa carrega. Não tem a ver com o pastor Eduardo. Nós somos 21 pastores nessa casa. E eu queria os pastores agora fazendo um corredor, os que estão aqui. Faz uma meia-lua aqui, os pastores. Estenda as mãos aqui, porque nós vamos fazer algo aqui poderoso. Nós acreditamos que Deus vai entrar agora na causa de cada um. Pode cantar baixinho, baixinho, enquanto nós oramos. Eu quero que agora você traga à tua memória aquilo que tem sido fruto do teu desespero e da tua dor. Vai, traga a tua memória agora. Pode trazer a tua memória tudo que tem sido fruto do teu desespero e fruto da tua dor. O Espírito de Yahvé está descendo nesse lugar. O Espírito de Yeshua está descendo nessa casa. Pai, eu acredito no Evangelho que transforma. Pai, nós pregamos o Evangelho do Reino. Não temos barganhado com o altar. Temos pregado a palavra que provoca mudança. A palavra que transforma realidades. Por isso, nesta manhã, desça com teu bálsamo de misericórdia, porque esta é a Betesda do Senhor, a casa da misericórdia. E eu declaro agora, pelo poder da tua palavra, que haja libertação. Espírito que tem provocado. Continue com os olhos fechados, que Deus está falando comigo aqui. Todo espírito geracional que perturbou teu pai e tua mãe, teus avós, agora na autoridade do sangue de Jesus, eu quero declarar, estão sendo queimados vivos agora pelo poder de Deus. Todo espírito perturbador que tem tocado na tua mente, fragilizado as suas emoções, enfraquecido as suas ações, que tem te feito parar, te feito chorar, que tem esmagado a tua alma, espírito das trevas, nós liberamos agora uma palavra em nome de Jesus. Sai! Meu Deus, eu sinto o Espírito arrancando. Alguém consegue ouvir o barulho de correntes caindo ao chão? Alguém consegue ouvir o barulho de correntes caindo no chão? Paizinho querido, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Araçu decanta laba soderianda laba xérias. Ricantuíta laba sorianda rabalabalabalabalabalabalabalás. Eu tenho visto forte por fora, machucado por dentro. Eu tenho sondado a tua dor, o teu desespero e o teu choro.
Eu te sondo desde a tua infância. Quantas injustiças, filho meu. E tu perguntastes: até quando, Deus? Até quando? Mas assim diz o Senhor: eis que eu libero novas coisas sobre você. Ricantuita labassurianda rababababás. Rabalabalabalabalabalaba chocotorobababás. Ricantuita labassurianda rabalabalabalabalabalabalabalás. Que haja um novo, Deus. Que haja o transbordado novo. Cura a alma do teu servo, para que ele saiba que tu és um pai que não negligencia a dor dos filhos. No lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Por isso, na tua terra, eu devolverei o dobro e te darei perpétua alegria. Eu abençoo as suas emoções, para que você possa viver o tempo mais extraordinário da sua existência. Há poder no nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça. Nós vamos terminar o culto. Coloca a mão na tua cabeça. Irmão, nós não estamos brincando dessa igreja, não. Deus nos prometeu uma igreja que vai subir, mas que vai governar na terra. Amém? Você vai dizer agora com voz de profeta agora: Senhor Jesus. Não, com autoridade: Senhor Jesus. A partir de agora, na condição de filho, eu declaro que toda corrente cai agora por terra, seja despedaçada, seja quebrada. Agora, todo cadeado seja aberto, toda maldição seja quebrada. Que o novo de Deus, venha sobre mim. Toque agora nas minhas emoções. Cura a minha mente, liberte a minha alma, para que todos saibam que o Senhor é Deus da minha vida. Eu declaro: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Levante a mão e diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. No nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Todos que estão aí atrás recebem essa palavra. Se prepare para o mês de julho, vai ser profético nessa casa. Amém? Você crê nessa palavra? Você vai me acompanhar amanhã, por favor, nas redes sociais. Não é um movimento não, tá? Foi uma direção. 7 dias, 7 lives de 30 minutos, 15 minutos, onde eu vou liberar uma instrução diária, para que Deus se mova sobre você. Coloque a sua mão assim, podem ficar aqui. Vou terminar o culto com vocês aqui. Para cá, vocês que estão aqui, quando vocês saírem daqui essa semana, escute que eu estou sendo profeta. Deus falou comigo aqui. O diabo é ilusionista. Ele trabalha com ilusão. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma ilusão para te devolver para o lugar que Deus te tirou agora. Só que você vai se comportar como um livre e não como um escravo. Você vai bater no peito e vai falar: há poder no sangue de Jesus. Não volte mais para esse lugar.
Eu vou ser profeta agora, eu vou ser mais profundo. Deus não precisa de uma segunda oração. Deus já fez. A diferença entre os que vivem e os que não vivem é o que aqueles que vivem, eles decidiram dar crédito à palavra do profeta. Você está aqui? Você crê nessa palavra? Então diga: eu sou filho amado do Pai. Diga: eu estou livre para viver os meus melhores dias. Diga: Júlio vai ser extraordinário. Glória a Deus. Vai ser incrível. Coloca a sua mão assim. Deixa eu abençoar você. Júlio vai ser incrível. Pai, na autoridade do nome de Jesus. 2 Coríntios 13, 14. E que a graça do Senhor, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo venham sobre todos vocês. Eu profetizo um mês de paz, de alegria, de prosperidade. E declaro: olhai para mim, diz o Senhor. Dias extraordinários virão sobre você. Eu profetizo: julho vai ser leve se você olhar para Deus. Julho vai ser próspero se você olhar para Deus. Julho será abençoado se você olhar para Deus. Não tire os olhos dele nem por um minuto, para a glória do nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz. Aplauda o Senhor, vai. Deus abençoe em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.